Eita, que o bicho tá pegando na política. Um escândalo grande pode colocar à ruína a vida de Pablo Marçal. Tanto na política quanto pessoal. Ele pode ser preso com isso. Tá, mas será que é assim mesmo? Um escândalo que foi denunciado pelo jornal Metrópolis envolve o seu partido, envolve figuras grandes. O Paulo Capelli fala entre Pacheco, Michel Temer, o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, e também há quem diga, como a Tabata Amaral, que até o PCC estão envolvidos com o partido. A coisa está mais tensa do que você pode imaginar. E eu quero explicar cada detalhe dessa situação. Pode ser, literalmente, o fim de tudo que o Pablo Marçal construiu até agora. Vamos falar sobre isso? Bora lá. Não esquece de se inscrever, curtir, compartilhar. Isso é muito importante pra gente, tá bom? Vamos lá, vamos entender um pouquinho. Quem vê esse rostinho bonito, angelical, não imagina a trama que está envolvida nesse caso. Matéria da revista Isto É. Todos os jornais estão repercutindo isso. P de Pablo, C de coach e C de criminoso. Tabata Amaral volta a associar Marçal ao PCC em novo vídeo de campanha. E aí pede para todo mundo assistir. O vídeo, bem ao estilo meio Pablo Marçal, meio Nicolas Ferreira, foi divulgado também pela revista Gazeta do Povo, Gazeta Brasil, perdão. Fizeram a divulgação aqui do vídeo, não vou colocar por questão de direitos autorais, e aqui ela, segundo ela faz um desmonte de uma trama que, segundo ela, o Pablo Marçal está sendo financiado em sua campanha com recursos do PCC. A pré-candidata à Prefeitura de São Paulo, a Tabata Amaral, publicou um novo vídeo no início da madrugada nesse domingo, atacando o Pablo Marçal. Ela questiona a origem de seu patrimônio e sugere que o PCC, o primeiro comando da capital, pode estar financiando a campanha dele. No vídeo, Tabata também acusa Marçal de impulsionar ilegalmente suas redes sociais após a suspensão de suas contas pela Justiça Eleitoral. Marçal teria alcançado 2,7 milhões de seguidores em sua nova conta no Instagram em menos de 2 dias. Tabata promete desmascarar Marçal durante o próximo debate e já havia feito acusações similares na sexta-feira, ligando o candidato a Renato Cariani, lembra aquele influenciador Renato Cariani, e mencionando um áudio sobre a soltura de André do Rap, líder do PCC. Então, segundo a Tabata Amaral, o Pablo Marçal é o maior mafioso do Brasil. Tá? Então, segundo ela, ele tem contatos de todas as estirpes, o patrimônio do Pablo Marçal vem todo do PCC, é o que ela argumentou contra o Pablo Marçal. Mas vem cá, uma coisa é falar, outra é provar. E assim, é a Tabata Amaral. A Tabata Amaral tem como mentor intelectual hoje, uma figura muito ligada ao Lula, né? Ao Lula. Então, ela vem com essas acusações contra o Pablo Marçal. Só que assim, ela não está sozinha nessa guerra contra o Pablo Marçal. Também tem uma outra figura que quer ver a destruição do Pablo Marçal, o André Janones. Caso o assaltante de bancos, Pablo Marçal, também conhecido como Pablinho PCC, vá para o segundo turno, eu me disponho a fazer um movimento de redes semelhante ao que fizemos para eleger o presidente Lula. Posso contar com vocês como soldados em mais essa empreitada? Sim ou não? Literalmente, o André Janones, aqui, ele declara guerra ao Pablo Marçal. Literalmente, ele declarou guerra. Enfim, mas não é só a esquerda que está usando essa matéria. O Paulo Figueiredo, que tinha marcado a reunião com o Pablo Marçal, e o Pablo Marçal acusou o Paulo de Figueiredo de estar preparando uma armadilha contra o Marçal. Ele escreveu o seguinte: eu avisei que vinha avalanche de revelações por aí. Entenderam agora porque o Pablo Marçal não podia falar o nome do Alexandre em entrevista comigo? Então, está aí. O candidato antissistema tem conchavo com o sistema. Eu disse que tinha coisa pior que o
PCC. Então, quem fez essa publicação foi o Paulo Figueiredo, dizendo que, com certeza, né, o Pablo Marçal tem coisa pior do que o PCC. E aí, ele citou uma matéria aqui, um áudio, né, uma matéria do Paulo Capelli, presidente do partido de Marçal, Avalanche, foi gravado dizendo que teve acesso antecipado à decisão de Alexandre de Moraes no TSE e que também contou com o apoio do Pacheco e Temer para assumir o comando do PRTB. E aí ele colocou o áudio desse caso aqui. O impressionante é que a matéria que foi divulgada, tem até o áudio aqui, o Paulo Figueiredo colocou o áudio aqui e literalmente é esse que é conhecido como Avalanche, o presidente do PRTB, usando de sua pressão, né, para dizer que era conhecido do Alexandre de Moraes, do Pacheco e do Michel Temer, e com base nisso havia uma articulação para colocar ele como candidato, como deputado federal, e que ele tinha ligações ali que poderiam garantir a manutenção dele como líder do partido. E o que aconteceu depois disso é que todos se manifestaram. A assessoria do Rodrigo Pacheco falou que ele está delirando, que isso não existe. O Temer também rechaçou essa fala do presidente, né, do partido do Pablo Marçal. Então, hoje, né, toda a responsabilidade do partido do Pablo Marçal hoje está sendo utilizado contra ele. Então, hoje nós temos uma situação onde está dando grande repercussão o fato do Janones entrar na campanha a favor do Boulos para destruir o Marçal. Janones quer se unir ao PSOL para eleger Guilherme Boulos. E aí voltou aquela discussão. Pois é, o Guilherme Boulos foi quem ajudou o Janones lá no caso da rachadinha, né, no Tribunal de Ética, né, na Comissão de Ética da Câmara dos Deputados. Ou seja, seria uma devolução de favores agora? Todo mundo está levantando essa suspeita. Mas só chega a uma conclusão. Está unido a Tabata Amaral, o Janones e todos os que são da direita também, que estão argumentando isso aí. Daqui a pouco você vai ver, eu vou fazer questão de colocar aqui para vocês verão deputados do PL postando o vídeo da Tabata Amaral associando o Pablo Marçal ao PCC. O impacto é grande? É lógico. Tudo isso que está sendo dito até agora é sobre o partido, tá? Não tem nada a ver com o Pablo Marçal. Essa é a minha percepção do caso. Não tem nada a ver com o Pablo Marçal. Seria mais ou menos você colocar na conta do Bolsonaro, que está há pouco tempo no partido, já o Pablo Marçal está muito menos tempo no partido do que o Bolsonaro está no PL. Mas seria a mesma coisa de você colocar na conta do Bolsonaro os processos que o Costa Neto respondeu na época da Lava Jato. Se você pensa que é justo fazer isso, então tá certo. O Pablo Marçal tem que ser destruído mesmo. O Pablo Marçal tem toda a responsabilidade porque ele passou a ser o dono do partido. E todo mundo sabe que não é assim. Então, assim, o que é a minha visão disso aqui? Eu tô vendo uma retaliação gigantesca, uma destruição de reputação gigantesca contra o Pablo Marçal, tá? Uma estratégia que o Janones utilizou, e essa estratégia é muito utilizada hoje nas redes sociais, é a questão do apelido. O Pablinho PCC. É começar a colocar isso para que se use, né? Esses adjetivos é muito utilizado, eu lembro, a época a esquerda, uma coisa asquerosa, pegava e chamava a Damares de Dadá Goiabeira, porque ela foi abusada quando criança, subiu no pé de goiaba para fazer sua oração. Então a esquerda nojenta chamava ela de Dadá Goiabeira. Então é uma estratégia deles de criar esses pseudo-apelidos para ir fazendo o sistema de pejorar as pessoas, Dudu Bananinha, enfim. É uma coisa que tornou um corriqueiro na política, né? Tachad, Rachanones, porque a direita também faz, é corriqueiro da política. E, sabe, a ordem é destruam Pablo Marçal, esse cara não pode fazer parte do sistema. Olha, Pablo Marçal, sinceramente, essa é a minha visão, dificilmente ele vai chegar até o final. E se chegar, esqueçam. Esqueçam, ele não vai governar, não vai conseguir.
Eu falo por quê? Porque se ele entra, cara, o sistema inteiro tá com ódio dele. O sistema inteiro tá com medo. Ódio não, medo. A palavra é medo. E eu nunca vi isso na minha vida. Para você ter uma noção, se você associasse um partido ao primeiro comando da capital, o PCC, nas eleições de 2022, era retirado na hora. Aqui tá tudo liberado. O partido do Pablo Marçal pode fazer videozinho, pode associar, pode detonar, pode juntar a galera do Paulo Figueiredo, de todo mundo e pode falar. Aqui tá liberado. Pode falar que está associado ao ministro Alexandre de Moraes, que está associado ao PCC. Pode falar. Pode falar liberado. Então, sim, isso me chama muita atenção. E por que eu digo que se o Pablo Marçal ganhar, ele não governa? Porque o sistema vai destruir ele. O sistema tira. Vai achar alguma falha de campanha, vai achar alguma coisa, ele vai ser cassado em dias. Em dias. O lance é que se ele for cassado, a vice dele é a Maria de Jesus, né? Antônia de Jesus. Mas de toda forma, eu vejo que, cara, o sistema já rechaçou e falou, não, esse não serve para entrar. É a visão que eu tenho. De todos. Alguns são permitidos, alguns são falhas do sistema, como foi o caso do Bolsonaro. O Bolsonaro foi uma falha do sistema. O sistema não quer essa falha novamente, é o que eu percebo. Então, você não é o sabichão? Fala aí uma visão. Cara, eu sou sincero. Se eu tivesse na pele do Pablo Marçal hoje, com a popularidade que ele tá, porque eu vou te falar, o eleitor tá indo pro lado do Pablo Marçal gigantescamente, e eu tô vendo gente que tá recuando por causa dos ataques que tá tendo por parte da direita contra o Pablo Marçal. Tô vendo muita gente que falou, não, o Marçal tá certo, e agora, não, mas eu não quero entrar nessa bola dividida, eu vou ficar na minha. Tô vendo muito isso acontecer. Então, Pablo Marçal, para resolver o problema, minha visão, desiste. Antes, vai a público e fala, eu estou desistindo da minha candidatura para apoiar a Marina Helena do partido, até porque ela é o nome que precisava ganhar, até mais do que o Pablo Marçal. Estou desistindo da minha candidatura pela Marina Helena. Eu estou convocando, eu estou intimando para ver se o Bolsonaro está pela direita ou é só pelo partido mesmo. Bolsonaro, larga o Nunes e vai para a Marina Helena. Se eu desistir da candidatura, vai todo mundo para a Marina Helena? Se isso acontecer, a Marina Helena ganha e acabou o problema, acabou a divisão da direita. Eu estou sendo honesto com vocês. Pablo Marçal não vai governar. Teria que ser a Marina Helena. Entrava. Mas eles vão destruir a reputação da Marina Helena igual fizeram com o Pablo. Vai ser mais difícil, porque vai ser bem mais feio a história, né? Vai ser bem mais feio. Mas é uma alternativa. Se vê que o Pablo Marçal vai ser destruído, a direita, se é direita de verdade, devia ir para a Marina Helena. E o Pablo Marçal devia desistir e apoiar a Marina Helena. Bolsonaro, Pablo Marçal, todo mundo dando apoio para a Marina Helena. É uma aposta que eu faria. Agora, se a briga continuar nessa bola dividida, o Pablo Marçal ou vai ser tirado antes, vai ser queimado antes, ou depois, se entrar, ele vai ser fritado também. E aí, o que vai acontecer, não sei. Eu só achei interessante o posicionamento do Gustavo Gaia. Porque a Vaza Toga tá todo vapor. Vaza Toga ficou conhecida assim depois das denúncias que foram feitas pelo jornalista Glenn Greenwald, e o antagonista batizou como Lava Toga as mensagens vazadas do ministro Supremo Alexandre de Moraes. E aí, tem um assessor do ministro Alexandre de Moraes, que é o Tagliaferro, que ele pediu o afastamento do Moraes do inquérito. A defesa do ex-assessor do TSE argumenta que o ministro do STF é diretamente interessado no feito e não poderia continuar à frente das investigações. Enquanto está acontecendo essa discussão, Pablo Marçal, PCC, o cara do partido Pablo Marçal conhece o Alexandre de Moraes, conhece o Temer, conhece o Pacheco, como o Paulo Capelli denunciou, a Vaza Toga está indo como um avalanche, né? Como um foguete. Tagliaferro pede impedimento de Moraes em inquérito sobre as mensagens. Ex-assessor especial de enfrentamento à desinformação do Tribunal Superior Eleitoral, Eduardo Tagliaferro, solicitou ao presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, o impedimento do ministro Alexandre de Moraes como relator do inquérito que investiga o vazamento de mensagens trocadas
por assessores do ministro. O que aconteceu? Eu preciso situar porque tem pessoas que não acompanharam o caso. O jornalista Glenn Greenwald, que é de esquerda, conseguiu mensagens através do celular de um assessor do Alexandre de Moraes, onde o ministro do Supremo Alexandre de Moraes, segundo a reportagem, atuava fora do rito, na perseguição da direita e de bolsonaristas. Isso aí ficou demonstrado até com um parlamentar que hoje é do Partido Novo. O que aconteceu? Abriu-se uma investigação, não pelo teor do que estava nas mensagens, mas para descobrir quem deixou as mensagens vazar. Há uma linha de investigação que diz que as mensagens vazaram porque esse assessor do Alexandre de Moraes foi preso por violência doméstica, bateu na esposa, ou teve um disparo de arma de fogo acidental com ameaças à esposa, é o que ele argumenta, e foi preso pela Polícia Civil de São Paulo. A Polícia Civil de São Paulo teria acessado as mensagens do Tagliaferro. O Tagliaferro foi entrevistado. Na entrevista, ele falou que de forma alguma ele entregaria essas mensagens. Ele sabe quem é o Alexandre de Moraes e ele morre de medo do Alexandre de Moraes, ele nunca faria isso. E durante a entrevista, matéria da Gazeta do Povo, ele falou o seguinte: a direita foi bem mais investigada, diz o ex-servidor do TSE sobre inquéritos de Moraes no STF. Ou seja, hoje o Tagliaferro falou que teme morte, teme ser assassinado, teme que ele seja aí uma queima de arquivo, porque ele sabe de tudo que aconteceu ali e eles querem a cabeça dele, querem a prisão dele e ele está com medo. Foi feita uma publicação, até o André Marsiglia escreveu o seguinte: quando alerto para o risco do combate à desinformação feito no Brasil afetar a liberdade de expressão, é por isso. Se a escolha de quem desinformar for ideológica, a balança do debate é desequilibrada. O Estado e seus agentes transgridem o princípio da impessoalidade do artigo 37. E aí tem um trechinho da matéria que ele escreve o seguinte aqui, ó. Havia um direcionamento de suas pesquisas sobre bolsonaristas? Ele respondeu: posso afirmar que a direita foi mais investigada, sim. Poucas e raras as pessoas de esquerda para quem recebi demandas de investigação. Isso é estatístico, ou seja, são números. E essas pessoas de esquerda que ele cita são pessoas como, por exemplo, o PCO, que fez denúncias contra o Alexandre de Moraes, fez pressão contra o Alexandre de Moraes. Então, eu achei muito interessante uma publicação no perfil do Gustavo Gaia que disse o seguinte: essa guerra que está sendo travada entre a direita e a esquerda contra o Pablo Marçal, contra ele, está dando mais tempo e respiro sobre o caso da Vaza Jato. Ou seja, essa discussão está tão grande, a direita está tão focada nessa discussão que 7 de setembro vai ter o evento pelo pedido de impeachment do Alexandre de Moraes. E nesse pedido de impeachment é crucial que muitas pessoas vão se manifestar. E está essa guerra no entorno do Pablo Marçal. Os influenciadores bolsonaristas e os deputados bolsonaristas estão no discurso exato da Tabata Amaral e do Janones. Marçal não pode entrar. Ele é uma ameaça. O que aconteceu agora é que está acontecendo muita coisa para perder tempo com essa discussão. O assunto sobre a Vaza Toga esfriou, virou uma verdadeira cortina de fumaça. E o Boulos está surfando nessa onda e está achando maravilhoso, porque está todo mundo destruindo o Marçal. Enquanto isso, vai sobrar Nunes desgastado, porque quem ficar com raiva, quem saiu do Nunes e foi para o Marçal, vai ficar com raiva do Nunes e do Bolsonaro e não vai votar no Nunes se o Marçal for retirado. Não vai votar no Nunes, o Boulos leva essa por causa dos votos brancos e nulos. Ninguém vai votar no Nunes, entenderam? E outra coisa que aconteceu também, o Gustavo Gaia, sabidamente, ele falou, tem que focar agora na manifestação democrática, manifestação livre. E é interessante porque o Pablo Marçal está proibido de ir na manifestação. É sério. A direita proibiu o Pablo Marçal de ir na manifestação. O Silas Malafaia declarou isso. Não quero o Pablo Marçal na manifestação. Se a manifestação é para a direita bolsonarista brilhar, outra direita, se é que é direita, segundo o Silas Malafaia, não pode vir aqui. Tá, de novo, quem está gostando disso é a
esquerda, né? E aí teve uma inscrita aqui do canal que ela fez uma publicação, né? Bem Querer, né? Que é o perfil dela. Ó, ela escreveu: levem cartazes, faz o M para a Paulista no dia 7 de setembro. Censura não, São Paulo é Marçal. Tá rolando uma briga entre os setores de direita muito grande. E tem gente revoltada por terem impedido o Marçal de chegar perto do Bolsonaro, da direita bolsonarista. Então é por isso que eu falo, no meio dessa bola trocada, cara, eu acho que devia ter união. A minha orientação, assim, minha aposta. Vai todo mundo num só, abre mão. Bolsonaro, abre mão do Nunes. Marçal, abre mão da candidatura. Vai todo mundo de Marina Helena. Por que não? Por que não? Então, eu acho que seria o mais viável agora. Tirava esse racha da direita, mas não vai acontecer, porque eu sei muito bem que o PL não vai abrir mão das secretarias que foram prometidas dentro de São Paulo. Não tenho dúvidas disso, tá? O intuito aqui é de partido, não tem nada a ver com direita e esquerda. É partido, é medo, é briga pelo poder, é ego. Por isso que, cara, Marina seria a melhor opção. Coloca no comentário se eu falei alguma besteira aqui. O que você não concorda comigo, tá? Você está concordando com os ataques do Pablo Marçal, da Tabata, do Janones e do Paulo Figueiredo, dos demais deputados que estão publicando ataques ao Marçal? Você concorda que o Marçal tem que ser responsável pelo partido, que o Marçal é o dono do partido? Você concorda com isso? Ou você acha que é uma perseguição porque realmente o cara está incomodando? Esse é o primeiro ponto da pergunta. A segunda questão, o porquê que estão esquecendo o Boulos? O mal maior não era o Boulos para a direita? O porquê que estão esquecendo o Boulos? E a terceira pergunta, quem está ganhando com essa briga toda? E a quarta, né? Estou vacilando em falar, larga todo mundo e vai num candidato só. Direita, una-se em torno de um candidato que ainda tem uma alternativa chamada Marina Helena? Cada um coloca no comentário onde eu errei, onde eu acertei, onde concordo e onde discordo. Mas sei que eu estou muito chateado com tudo isso que está acontecendo na direita, né? Que eu achei que fosse mais unida um pouquinho. E não é, não. Abraço, pessoal. Fica com Deus e até o próximo editorial.